Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 17 de junho de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, Alexandre de Moraes passou o trator em cima do bolsonarismo após a malfadada entrevista do filho 01 à Folha de São Paulo, fazendo ameaças ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio Moraes. Além de, no mesmo dia, prorrogar o inquérito das milícias digitais e indiciar o pai do Flávio Bolsonaro e o irmão dele, 02, o Carluxo, no inquérito da BIM paralela e prorrogar o inquérito das milícias digitais também, o Alexandre de Moraes descobriu um golpe que tem o jeitinho de ter o dedo de Bolsonaro para derrubar a delação de Mauro Cid. Então, essa estratégia aí do Flávio Bolsonaro deve ter deixado o Jair muito bravo com ele, deve ter ouvido muito xingamento na cabeça, porque ele foi dar uma de valentão na tal entrevista da Folha, falar que ia dar um golpe fora das quatro linhas e usar força contra o Supremo, e o Supremo, na verdade, na pessoa do Alexandre de Moraes, mostrou que é bem mais embaixo. Veja essas informações que eu preparei para apresentar e analisar junto com você. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí... Eu estou te falando, aí é confusão. Aí é confusão. Mas aí seria, porque o senhor mencionou antes assim, sempre dentro das quatro linhas, né? Comparando... Não, mas eu estou te falando fora das quatro linhas. E eu pergunto, né, para quem está ali dando suporte para Alexandre de Moraes no Supremo hoje, eles querem isso? Eu acho que não também. Um pontinho aqui. Então, assim, o que o senhor está falando se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das quatro linhas, então aí sim seria um golpe, aí, nesse caso. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque... O senhor disse que tinha ali medo de estar sendo alvo de uma operação controlada e se ele estava sondando para o senhor ser advogado dele. Em algumas das conversas, eu interpretei de outra forma. Eu interpretei, não era o Cid sondando, era o senhor aliciando um cliente. Vê se eu estou errado. Olha só, olha a sua frase. Como já te falei desde a primeira vez que me procurou, somos amigos e permito escutar seus desabafos. Mas você diz o seguinte, olha, talvez para que você fique protegido, o ideal seria eu ter um subestabelecimento seu para poder advogar para você. Aí ninguém poderia reclamar de nada. O senhor que está propondo virar advogado dele e não o contrário. Eu posso ler outra aqui, doutor? Não sei mais como dizer que você, se referindo ao Cid,
poderia ser melhor orientado, criticando ali o trabalho do advogado do Cid. E mais, em outra, você pergunta assim, se o advogado dele parou de te cobrar os 50 mil, está questionando os honorários do advogado do Cid. Paulo Gonet, além dele pegar esse inquérito e providenciar uma denúncia, uma ação penal, ele vai, atenção, ele vai pegar cópia desse inquérito e juntar junto ao processo de golpe, aquele que já está em fase adiantadíssima, já em fase de diligências. Bom, era necessário colocar esse vídeo também, porque hoje, ao meio-dia, o Blog da Cidadania publicou matéria mostrando que essa denúncia da BIM paralela, que virou investigação da Polícia Federal, que indiciou Bolsonaro e Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem, no caso da BIM paralela, vai ser juntada ao inquérito do golpe, e então o Carlos Bolsonaro entra no inquérito do golpe, como eu disse na matéria desta terça-feira, 17 de junho, próximo ao meio-dia. Outra consequência disso é que o Flávio Bolsonaro vai acabar no meio de tudo isso pela única e simples razão que o uso da BIM paralela foi para ajudar Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Então ele vai entrar no caso do golpe também. Então você tem aí a família todinha no inquérito do golpe, porque o Eduardo Bolsonaro, de uma forma ou de outra, ele está relacionado com o inquérito do golpe, na ação que o STF abriu contra ele por conspirar nos Estados Unidos contra o Brasil, contra o Poder Judiciário brasileiro, e agora Carlos e Flávio Bolsonaro, além do próprio Bolsonaro, que já estão no inquérito do golpe. Vai faltar cadeia para essa gente. Mas vamos em frente. Os ministros do STF, antes de falar do caso da delação do Cid, é bom relembrar isso que eu disse hoje de manhã, os ministros do STF triplicaram a aposta, isso foi no Primeiras Notícias de hoje, eles triplicaram a aposta. 3 ministros consultados pelo jornal Folha de São Paulo afirmaram que caso um eventual indulto seja concedido a Bolsonaro e aliados após as eleições de 2026, o perdão às penas seria derrubado pelo Supremo. Então triplicaram a aposta, mandaram o Flávio Bolsonaro pegar a ameaça que ele fez e enfiar na orelha, né? Mas aí a BIM paralela, a Polícia Federal indiciou no mesmo dia praticamente, né? 24 horas depois da ameaça do Flávio Bolsonaro, o Moraes, que passou a terça-feira tomando decisões pesadas, a primeira foi a PF indiciando Bolsonaro, Carlos e Ramagem no inquérito da ABIN paralela, e ninguém precisa entender porque todo mundo já sabe o que é. Quais são as investigações hoje contra Bolsonaro, em que estágio estão cada uma? É bom rever isso. Nós temos aí o caso da BIM paralela, que Bolsonaro está finalmente indiciado, finalmente terminou esse caso, e ele consta, o caso da BIM paralela, na denúncia da Polícia Federal, no indiciamento de Bolsonaro e mais 41 ou 42 que ocorreu por tentativa de golpe, e a PGR só denunciou 34, incluindo o Bolsonaro. Então, no caso da BIM paralela, o Bolsonaro já é indiciado, tentativa de golpe, ele está sendo julgado, já foi aceita a denúncia. Joias sauditas ainda não foi alvo de denúncia da PGR, mas Bolsonaro está indiciado. Fraude em cartão de vacina, o PGR arquivou. Interferência na Polícia Federal durante o governo Bolsonaro, o PGR deve arquivar. Vazamento de dados de inquérito no Supremo, o inquérito tramita no STF. Então, essa é a situação dos casos envolvendo Bolsonaro. Ainda falta pandemia, falta muita coisa ainda.
Bom, Moraes também mandou o Google informar quem inseriu a minuta do golpe na internet. Né? O Moraes está com a macaca aí, como dizem, por depois, sobretudo depois da ameaça do filho 01 que costuma ter desarranjo intestinal no palco, né? O Mauro Cid vazou a delação a advogado de um dos réus do plano de golpe. Foi a denúncia que foi feita graças ao defensor de Marcelo Câmara, que era segurança de Bolsonaro, é um advogado chamado Eduardo Kuntz, que você viu aí sendo espancado ao vivo na Globo News. E a Globo News explica o seguinte: olha só a malandragem desse advogado. Ele demorou, perguntaram para ele, né, mas por que você demorou tanto para denunciar que o Mauro Cid fez isso, não é? Vazou a delação, conversou na internet e tal. Muito bem, aí ele disse o seguinte: eu estava esperando a hora certa. Mas, na verdade, o vídeo da Globo News mostra que ele estava conversando com o Mauro Cid sobre ser advogado do Mauro Cid. Não é? O Mauro Cid não estava contando nada para ele. Estava falando com ele como quem apresenta um caso a um advogado. E isso ele deve ter falado para outros advogados, tal. Então, liminarmente, o Alexandre de Moraes tomou a única decisão que poderia tomar. Ele diz para esse advogado que não falou em golpe, para a Polícia Federal, mas isso ele já desdisse, porque esse áudio é de março do ano passado, não é? Que esse advogado juntou ao processo. Todo mundo já conhecia esse áudio. É de março do ano passado. E a defesa de Bolsonaro pediu a anulação da delação de Mauro Cid com base nessa história, e o Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, ele percebeu que tem o dedo do Bolsonaro nessa história da delação do Mauro Cid, da rede social, não é, para derrubar a delação do Mauro Cid. Foi uma tramóia aí, mais um plano infalível que faliu do Bolsonaro. E o advogado veio com essa historinha aí de que só apresentou mensagem com o Mauro Cid agora porque esperava o momento oportuno. O momento oportuno era antes deles terem sido indiciados e denunciados pela PGR, ou quando foi fazer a defesa junto à PGR. Né? Não cola essa história. O Mauro Cid estava falando com esse advogado na condição de que ele estava tentando ser contratado pelo Mauro Cid, e ele usou essa artimanha de falar que queria advogar para o Mauro Cid se abrir. Então, Alexandre de Moraes falou: olha, vai procurar a sua turma. O advogado disse que só apresentou as mensagens agora porque esperava o momento oportuno, e o Alexandre de Moraes rejeitou o pedido do Bolsonaro e de outros réus para anular a delação do Cid. E aí pode até ser que ele anule lá para frente se aparecer alguma prova na investigação. Mas agora o Alexandre de Moraes flagrou o dedinho do Bolsonaro nesse negócio e manteve a delação do Mauro Cid. As defesas dos réus da trama golpista também pediram confrontos com Mauro Cid e com Freire Gomes. O Alexandre de Moraes está ótimo, pode mesmo, vamos fazer essa cariação aí para ver quem é que está falando a verdade. Veja, o Mauro Cid vai ficar frente a frente com o Braga Neto. E o Mauro Cid, frente a frente com o Braga Neto, ele sabe que é ele ou o Braga Neto. Se ele titubear, ele perde a delação. E se ele perde a delação, ele enrosca a mulher, enrosca o pai, enrosca todo mundo, né? Então ele vai ter que falar muito bem o que é que aconteceu. E a defesa de Anderson Torres pediu a perícia com o general Freire Gomes, que não é muito convicto, mas, na verdade, tem o Batista Júnior aí que não deixa ele mentir. E, por fim, Moraes definiu a data da cariação entre o Mauro Cid e Braga Neto. O Moraes está louco para ver essa cariação.
Braga Neto deixará a prisão no Rio de Janeiro para comparecer ao STF e participar da acareação, porque é cara a cara. O Alexandre de Moraes marcou para a próxima terça-feira. O Moraes não perde tempo, né? Ele está com a macaca mesmo, ele está pronto para passar o rolo compressor. Na verdade, ele passou o rolo compressor, né? Deu uma resposta na lata à ameaça do filho 01 e mostrando que o STF não está para brincadeira e mostrando que não tem medo das ameaças de golpe de fora das quatro linhas que você viu esse moleque filho do Bolsonaro, um dos moleques filhos do Bolsonaro, fazer ao Poder Judiciário brasileiro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.